E agora, só para a gente basilar o sermão de hoje, verso de número 12, acompanhe na sua versão, que diz: porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Deixe a sua Bíblia aberta, mas eu peço que você feche seus olhos mais uma vez e peça para que Deus nos ilumine, para que Deus fale ao nosso coração e nos traga entendimento da sua palavra, em nome de Jesus. Bendito Pai, soberano Deus, nós te louvamos com o nosso louvor, com o sacrifício de nossos lábios, nós te louvamos com as ofertas e com nossos dízimos, e agora, bendito Deus, nós pedimos a Ti que o Senhor fale ao nosso coração, segundo a Tua vontade. Nos abençoa, nos direciona com graça, com unção, com discernimento, com entendimento da Tua palavra, para que nessa noite, bendito Pai, nós possamos nos alimentar de Sua palavra. Assim, continua conosco, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Amados irmãos, o livro de Esdras, ele faz parte de um segundo livro, que é o livro de Neemias. Neemias e Esdras eram um livro só. No entanto, com o passar dos anos, quando foram replicar a Bíblia Sagrada, os copistas então fizeram a divisão, tanto do livro de Esdras, de Neemias, quanto de 1º e 2º Crônicas, quanto de 1º e 2º Reis, quanto de outros livros também. Enfim, o fato é que Esdras e Neemias, eles tratam de algo que hoje está muito, como eu poderia dizer, está muito conhecido, está muito na mídia nesse momento. Eles tratavam de avivamento. Esse avivamento não era apenas um avivamento estrutural, mas era um avivamento espiritual e também estrutural. Era um avivamento que o povo desejava, ansiava, era um avivamento que o povo buscava em oração, em clamor, para que Deus então enviasse, derramasse esse avivamento. Então, no período de Esdras, Esdras recebe uma missão. A missão de Esdras é ir voltar para Jerusalém, e em Jerusalém ele levantar novamente o templo e restaurar novamente a adoração no templo. Era ensinar a palavra da lei e assim formar o sacerdócio naquele lugar, onde já há muito tempo já não tinha mais. Então Esdras, quando ele recebe essa missão, Esdras, um sacerdote e também um escriba, ele vai a Jerusalém e ele chega com o seu povo, com os ajudantes, e ele começa então a montar esse trabalho. E quando ele começa a montar esse trabalho, alguns levantes acontecem. Muitos levantes vêm de todos os lados, de pessoas enciumadas, de pessoas que não queriam ver a obra crescer, de pessoas que desejavam que aquele templo jamais fosse erguido novamente. Enfim, Esdras, ele tem esse trabalho. Quando ele chega na cidade de Jerusalém, ele se depara com o primeiro grande problema: os casamentos mistos. O povo judeu estava casado com mulheres, de outras etnias, de outros países, de outras raças, e já inclusive tinham filhos. Então, o que deveria ser feito para restaurar o culto na casa do Senhor? Era necessário que eles se apartassem dessas mulheres, e isso aconteceu. Todos se apartaram, então o culto ele foi restaurado para a glória de Deus. Faltava ainda algo especial, faltava a leitura da palavra. O povo já não conhecia mais as letras sagradas. Então diz o relato que, no capítulo 8 de Neemias, que Esdras ele se levanta, eles colocam um caixote, Esdras então sobe nesse caixote, e no início do dia, no alvorada, Esdras se levanta, e ele pega o livro da lei,
e ele começa a ler o livro da lei, e aí explicar tudo aquilo que ele estava lendo. Tamanha foi a comoção do povo naquele dia, ouvindo a palavra e ouvindo também a interpretação da palavra, que eles se alegravam e não queriam mais sair dali. Quando chega meio-dia, o sol está a pino, o povo continua firme e não queria deixar que Esdras saíssem dali. Isso, queridos, chama-se estruturação espiritual. É um avivamento que estava acontecendo. Avivar não é ressuscitar. Ressuscitar é trazer à vida alguma coisa que estava morto. É ressuscitar. Mas avivar é trazer, queridos irmãos, vida, alguma coisa que estava imóvel, não morto, mas inerte. Alguma coisa que precisava de um sacode, alguma coisa que precisava de vida. Isso é reavivar. E quantos de nós que se encontram na presença de Deus, na casa do Senhor, mas não tem mais aquela chama do Espírito Santo, já não sente mais o desejo de adorá-lo, o desejo de fazer as primeiras obras, o desejo de glorificá-lo, o desejo de cantar, o desejo de falar em línguas. Quantos hoje dentro das igrejas não sentem mais esse desejo? Digo para vocês, essas pessoas precisam de um avivamento. Louvado seja Deus. Hoje, conversando inclusive com o irmão Marco a respeito disso, e nós ali falávamos, queridos, que é necessário isso para os nossos dias. E o avivamento é um grande sinal. O sinal de que a volta do nosso Senhor está mais próxima do que antes. Queridos, a palavra vai dizer no capítulo 24 de Mateus, que nós temos que observar os sinais. Quando é tempo de chuva, você sabe que vai chover pelos sinais. Os ventos mais frios, né? O céu começa a ficar escurecido, as nuvens ficam negras e carregadas. Daqui a pouco você percebe que está chovendo. E isso é o necessário para você saber. Hoje vai chover. Então Jesus ele fala sobre os sinais. E ele coloca uma lista gigantesca, da qual eu tenho certeza que você tem visto esses sinais acontecerem. Não sendo redundante, mas guerras, rumores de guerras, pestes, fome, enfim, uma série de coisas. O amor de muitos esfriando por conta da iniquidade, enfim. Mas tem uma coisa, tem um sinal, que muitas vezes nós não levamos em consideração. Que sinal é esse? É o sinal do avivamento. Como é que isso se dá? Perceba, quando alguém está enfermo, quando alguém está doente, está no leito do hospital, e o médico diz para a família assim: agora se despede da família, só Deus. Quando chega muito próximo da morte, é normal que o irmão que esteja enfermo, ele sinta uma força, que todo mundo observa que ele melhora, e ele melhora, fala com todo mundo. Alguns imaginam assim: não, ele vai ficar bom, e logo no dia seguinte ele parte para a glória. Isso é o corpo. O corpo está dando ali a sua última força. O corpo está queimando a sua última pilha, a sua última bateria, a sua última tentativa de cura. O avivamento, senhores, é exatamente isso. É o corpo, é o mundo. É isso aqui que nós estamos, é a igreja, queridos irmãos, dando os seus últimos suspiros, as suas últimas forças, queimando ali a sua última força, porque está chegado próximo à volta do nosso Senhor. E há muitos avivamentos por aí hoje, e eu louvo a Deus por isso. O relato bíblico vai dizer que Neemias, ele é enviado por Ciro. Depois vem Dario e Xerxes também, que é o Assuero, né, da rainha Esther. Durante o período de 3 monarcas persas, a cidade de Jerusalém teve que ser avivada. A primeira coisa que ele fez foi restaurar o templo. Foi restaurar a adoração no templo, o culto, o sacrifício. Depois então Neemias é enviado. Neemias vem com uma outra missão. A missão de Neemias é a missão administrativa. A de Esdras é a missão espiritual, mas a de Neemias é administrativa. Neemias ele vai com as cartas do rei, para que ele possa então levantar os muros da cidade, edificar a cidade.
torná-la preparada. E Neemias, ele tem êxito naquilo que ele faz. Porque quando Deus, ele coloca a mão, quando Deus, ele direciona uma coisa, o inimigo se levanta, as pessoas se levantam, coisas terríveis acontecem, mas tudo isso que se levanta para cair. Diz o relato que Neemias, certa feita, ele estava no muro, e do muro Sambalate, Gesem e Tobias olhavam para Neemias e diziam: Neemias, desce aqui. E Neemias dizia para eles: eu não posso descer porque eu estou operando uma grande obra. Então a obra do Senhor não pode parar por conta de levante, por conta de problema, por conta de tribulação, por conta de qualquer coisa que seja. A obra do Senhor, ela tem que caminhar. Louvado seja Deus. E nós observamos, queridos, que desde 1500, Deus, ele vem avivando a sua obra no meio dos tempos, no meio dos homens, no meio dos séculos. Em 1500 houve o grande avivamento, e nós somos fruto desse avivamento. Esse avivamento é a reforma protestante. Esse foi o grande avivamento da época. A partir da reforma protestante, muitas igrejas históricas que nós conhecemos hoje saíram de lá. Igreja presbiteriana, igreja batista, igreja episcopal, muitas igrejas saíram dali naquele período. E é interessante, querido, que essas igrejas existem até hoje. Eles pregavam a palavra de Deus, é o sola Escritura, somente pela Escritura. E a Escritura é aquilo que de fato aviva, a Escritura é aquilo que de fato gera comoção no coração dos homens, é aquilo que transforma a alma, que transforma a vida. Não tem avivamento genuíno sem a palavra de Deus. Não é oba-oba, não é gritaria, não é correria, mas o verdadeiro avivamento é aquele que gera frutos. E o avivamento de 1500 da reforma protestante gerou frutos. E esses frutos, queridos irmãos, estão espalhados pelo mundo inteiro. Louvado seja Deus. Depois de 1500, observando a história, por volta de 1700, Deus, ele envia o seu Espírito Santo novamente. E começando pela Europa, ele novamente aviva a sua obra, usando grandes homens, John Wesley, Whitefield, muitos bons pregadores. E eles pregavam, queridos irmãos, com uma autoridade tão grande dos altos céus, que era tão bom, queridos irmãos, que nós pudéssemos ver isso hoje. Mas naquele período eles pregavam com autoridade tão grande, que somente a sua palavra, ela gerava transformação nas pessoas. Diz um relato histórico que Jonathan Edwards, um dia, pregando em uma capela, e ele se prepara muito para aquilo. Ele se prepara há dias para aquilo, jejuando, buscando, lendo a palavra do Senhor. E ele escreve então o seu sermão. Naquele período o sermão ele não era ministrado como o sermão de hoje, que você não usa papel normalmente, não usa nada, pelo menos eu não uso. Naquele período o sermão ele não era ministrado como é hoje, ele era lido. E naquele dia Jonathan Edwards começa então a ler o seu sermão, Pecadores na mão de um Deus irado. E quando ele começa a falar as primeiras frases, as pessoas começam a entrar em uma histeria espiritual, queridos irmãos, que gera neles algo extraordinário. Alguns começam a se pegar nas cadeiras, nos bancos, pensando que o chão ali naquele momento, no meio daquela capela, iria se rasgar e eles seriam puxados, eles seriam alimento daquele chão. Porque eles imaginavam, queridos irmãos, que eles iriam direto para o inferno se não se convertessem. E diz a palavra de Deus que quando eles olhavam para a figura de Jonathan Edwards, não era mais como uma figura humana, mas era um homem cheio da presença de Deus, tal qual a Bíblia cita também o seu servo diácono da igreja, Estevão, que quando pregava a palavra do Senhor, ele olha para o céu e ele fala com Deus, e ele vê a glória de Deus, e todo mundo percebe no semblante dele algo diferente. Não era mais o homem, mas o Espírito Santo de Deus que renovava ele naquele momento.
Meus irmãos, Deus ele tem compromisso com a sua obra. E a obra do Senhor, ela tem que ser avivada, e de tempos em tempos isso acontece. Louvado seja Deus. Um terceiro avivamento, além desses que eu já citei, o avivamento da Rua Azusa. Seymour era um homem grande, um homem negro, servo do Senhor. Orava 5 horas por dia. E ele orava por um avivamento, pedindo que Deus enviasse, para que Deus derramasse sobre aquele lugar o Espírito Santo. E por 2 anos ele ora 5 horas por dia. E Deus não envia o avivamento. Quando finalmente ele vai na igreja, Deus responde a oração dele e diz para ele: Seymour, ora mais um pouco. Então Seymour ele passa a orar não 5, mas ele passa a orar agora 7 horas por dia, durante mais 1 ano e meio. Mas quando finalmente o Espírito Santo ele vem sobre aquele lugar, a Rua Azusa, a presença de Deus foi tão grande, foi tão real, que as pessoas começaram a encher aquele lugar onde ele orava. Não tinha um grande pregador, não tinha grandes cantores, não tinha nada, mas a presença de Deus era tão grande que era o suficiente para encher aquele lugar. As pessoas vinham de todos os lados, de todos os lugares, e ali elas tinham, queridos irmãos, uma intimidade com o Senhor. Ali eles tinham um encontro com o Espírito Santo. Muitos foram batizados no Espírito Santo. Muitos foram ali curados, sarados de suas enfermidades. Muitos milagres aconteceram. E tal qual no dia de Pentecostes, quando eles oravam dentro daquele lugar, as pessoas passavam na rua e ouviam o murmúrio de línguas estranhas, ouviam as pessoas orando, e eles diziam: o que está acontecendo? Algo extraordinário está acontecendo naquele lugar. E quando eles chegavam ali, eles também eram cheios do Espírito Santo e entregavam a sua vida ao Senhor, se rendiam a Cristo. Queridos, esse avivamento foi tão grande, mas tão grande que gerou no Brasil muitos frutos. E eu digo para vocês, avivamento só é avivamento genuíno se gerar frutos. Se não gerar fruto, é só um movimento, como os muitos por aí. Mas não parou por aí. Deus ele continua renovando a sua obra. De tempos em tempos, o Espírito Santo nos visita de uma forma poderosa. O relato histórico vai mostrar que por volta de 50, 54, Deus ele começa a usar algumas pessoas dentro das igrejas históricas. Uma dessas pessoas, irmão Ozelim, pastor José Lins do Rego, grandes homens também em outros ministérios. E eles se levantam e começam a pregar a palavra de Deus de porta em porta, de pessoa em pessoa, levando em suas mãos apenas um folheto feito por eles mesmos. E eles entregavam um folheto para as pessoas, oravam por elas e elas eram cheias do Espírito Santo. Esse mover, queridos irmãos, começou pequeno, com poucas pessoas, e foi crescendo, crescendo, se alastrando em muitas outras denominações, e a partir dali houve então a renovação espiritual. Essa renovação, queridos, é a base para nós hoje e de muitas outras igrejas, porque todo avivamento, queridos irmãos, ele tem que ter um legado, todo avivamento ele tem que ter um fruto. O fruto desse avivamento somos nós. Louvado seja Deus. Agora, semana passada, quarta-feira, numa cidadezinha pequena, com poucos habitantes nos Estados Unidos, numa faculdade, numa capela, que para eles é pequena, para nós é gigante, uma capela para 1.500 pessoas, em Asbury, uma capela que foi levantada por John Wesley. Nessa capela, inclusive, tem lá ainda o local onde John Wesley se ajoelhava para orar, o carpete onde ele se ajoelhava para orar. E diz o relato que quando ele se ajoelhava para orar, ele sempre dizia uma frase que é muito singular. Ele dizia assim: faz mais, Senhor, faz mais, Senhor.
E nessa capela onde ele abriu esse trabalho, queridos, muitas pessoas foram cheias do Espírito Santo. Em 1970 houve um grande avivamento nesse lugar. E esse avivamento, quarta-feira passada, novamente, depois de algumas aulas na faculdade, lá é um seminário, as pessoas jovens assistiram o culto. E depois do culto, eles não sentiram o desejo de finalizar o culto. Então eles foram para a área do púlpito, para a tribuna. Lá um pegou um violão, o outro professor foi para o piano, um outro pegou um violão, e o violão não microfonado, um violão simples. Eles começaram a louvar o Senhor, começaram a cantar. A partir daquele momento, alguns outros jovens iam passando e ouviram o som, e começaram a encostar também. Daqui a pouco outros, ouvindo também o som, o barulho, eles encostaram também. E o culto que começou ali pela manhã e era para finalizar meio-dia, continuou. E a noite veio e a madrugada entrou, e eles continuaram firmes na vigília em oração ao Senhor. Não tinha naquele lugar um grande pregador, um homem famoso, e olha que nós temos muitos hoje. Não tinha um ministério relevante de música, eram apenas jovens. Não tinha uma liderança eclesiástica ali, um pastor, um bispo, um apóstolo, quem quer que seja, para tentar direcionar as ações ali. Ninguém. Foi tudo de forma muito embrionária, de forma muito simples. E um dia passou, queridos, e eles não arredaram o pé de lá. Eles começaram a se revezar. E a capela para 1.500 pessoas começou a ficar lotada. Daqui a pouco essa capela não coube mais pessoas. Então alguns começaram a tirar fotos. E Asbury está tendo um culto, e o culto começou quarta-feira e não acabou ainda. E aí as pessoas iam nessa capela, assistiam o culto, participavam das orações, tiravam uma foto, faziam uma selfie, faziam alguma coisa, postava, e o resultado disso tudo é que até o exato momento, esse culto que começou quarta-feira passada, ainda está acontecendo. Queridos irmãos, você pode dizer assim, pastor, mas não tem como dizer que é um avivamento. E eu concordo com você. Não tem como dizer se é um avivamento agora. A certeza de que é um avivamento genuíno é só depois. É só depois que os frutos aparecem. Enfim, mas o fato, queridos, é que pessoas dos Estados Unidos inteiro, pessoas de várias partes do mundo, pessoas do Brasil inclusive, viajaram para essa cidade. E o relato de cada uma dessas pessoas é de que naquele lugar algo extraordinário está acontecendo. Pessoas foram curadas naquele lugar. Tem um relato de um jovem brasileiro que pediu a oportunidade para testemunhar. Quando ele pegou o microfone para testemunhar, ele começou a falar da sua vida lá nos Estados Unidos e de toda a sua dificuldade. Dificuldade com a língua, dificuldade com a cultura, dificuldade com tudo. Dificuldade financeira. E quando ele terminou de falar, alguém chegou nele e deu um abraço nele. E as pessoas de forma muito despretensiosa começaram a tirar do seu bolso uma oferta. E daqui a pouco, onde ele estava, ficou cheio de notas de dólar. A oferta que as pessoas estavam dando para ele. Não foi ninguém que pediu. Não foi ninguém que exigiu. As pessoas foram lá e entregaram de sua livre e espontânea vontade. O amor ao próximo, queridos irmãos, está acontecendo naquele lugar. A renovação espiritual está acontecendo naquele lugar. E eu digo para vocês uma coisa: essa renovação, meu irmão, ela gera frutos no coração daquele que se dispõe a adorar. Louvado seja Deus. É por isso que eu digo para vocês uma coisa: nós vamos ver muitos avivamentos ainda acontecendo. Uma coisa que é necessária para que haja um avivamento é oração. A oração, meu irmão, é a chave para isso.
E quando nós lemos no verso 10 do livro de Esdras, no capítulo 3, nós vimos que aqueles homens já velhos, eles viram a glória da primeira casa, eles viram o que Deus fez no primeiro templo, e certamente eles ficaram horrorizados, choraram, se decepcionaram, porque o templo foi lançado por terra. Mas eles perceberam e eles viram, tiveram a oportunidade de ver a obra do Senhor nascendo novamente, sendo reavivada. E é por isso que eles, queridos irmãos, começam a gritar de alegria. O choro daqueles homens é porque o avivamento de Deus, irmãos amados, está acontecendo naquele lugar. Nós temos que buscar sim que Deus avive a obra do Senhor neste mundo. Nós devemos pedir a Deus que renove, que restaure, que cure. Nós devemos pedir que Deus restaure a sua igreja e reavive os santos que existem aqui ainda. Meus irmãos, grandes coisas o Senhor ainda tem por fazer em nosso meio. Muita coisa o Senhor ainda tem por fazer em nosso meio. E muitas vezes Ele não faz, porque somos nós que não damos espaço. Muitas vezes Ele não opera, é porque a nossa incredulidade é tão grande que Deus não faz. Nós não cremos. O livro de Hebreus, ele vai dizer que nós cremos por fé. É por fé que nós acreditamos em tudo. É por fé que nós cremos no Senhor. É por fé que nós acreditamos no indizível, no imaginável. É por fé que nós colocamos as nossas lamúrias, os nossos medos e desejos diante do Senhor. É por fé que nós vemos na igreja e oramos a Ele pedindo que Ele abençoe, restaure a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, nos proteja. É por fé que nós cremos que Ele pode operar grandes coisas e grandes maravilhas na nossa vida. Tudo isso é por fé. Então nós temos que ter fé, meus irmãos, e pedir ao Senhor: Senhor, aviva a Tua obra. Senhor, aviva a Tua obra. Senhor, aviva a Tua igreja. Eu não sei o que está acontecendo com as pessoas que estiveram lá em Asbury, mas de uma coisa eu tenho uma certeza: eles não são mais os mesmos. Aquele que tem um encontro com o Senhor, ele não é mais o mesmo. A nossa vida, ela se baseia no antes e no depois do Senhor na nossa vida. Quando Jesus ele chega na casa, quando Jesus ele chega no ambiente, o ambiente é transformado. E o grande fruto disso, queridos, não somos nós que falamos, não sou eu que testifico de mim, não é você que testifica de você. São as pessoas que veem a mudança na tua vida, que testificam daquilo que Deus fez na tua vida. Louvado seja Deus.